E aí, pessoal, prontos para mais um vlog? Enfim, esse aqui vai ser o primeiro vlog aqui desse ano. Não sei se terão outros, mas enfim, esse aqui vai ser um desafio para mim mesma. Eu estou me desafiando a ler 1 hora por dia do livro Dois Miseráveis durante uma semana, para ver quanto que eu consigo adiantar dessa leitura, porque eu gostaria de terminar esse livro esse ano, e se não der, no início do ano que vem. E, enfim, essa aqui, eu tô com o primeiro tomo aqui em mãos. Essa aqui é só a primeira parte do livro, que nessa edição da Penguin foi dividida em duas. Esse tomo que eu tô aqui, ele tem 1000 páginas. Eu estou na página 666. Enfim, na realidade, eu estava na página 666, porque hoje eu já sentei e li durante 15 minutos. Então, todo dia eu pretendo vir aqui atualizar vocês sobre quantas páginas eu consegui ler naquela 1 hora. E no final nós vamos fazer um saldão geral de como que foi esse meu desafio, né? Então, enfim, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, que não é um vlog normal, é um vlog em que eu estou me desafiando, quase que uma micromaratona que eu estou aqui realmente focando só nesse livro Dos Miseráveis. E, enfim, é isso. Daqui a pouco eu vou voltar para ler o restante que falta desse livro ainda hoje. E aí mais tarde eu volto para conversar mais com vocês e já falar sobre quantas páginas que eu consegui ler hoje. E enfim, não se preocupem que eu não vou estar dando spoiler desse livro, tá? Não tem spoilers aqui, é mais assim, basicamente focando no meu rendimento durante essa semana. Hoje, inclusive, é segunda-feira, dia 6 de janeiro, e eu já estava com planos de fazer isso já tem um bom tempo. Então, senta aí para me acompanhar durante essa uma semana e ver como que eu me saí nesse meu desafio. E aí, galera, então, que no final eu voltei aqui no dia seguinte para falar sobre como que foi a minha leitura de 1 hora de Os Miseráveis da noite passada. E, enfim, quando eu terminei de ler, eu já estava tarde e eu estava muito cansada. Então resolvi gravar essa atualização na manhã seguinte. E, enfim, como eu tinha prometido, ontem eu li 1 hora e eu estava na página 666 e eu cheguei na página 692. Tô até aqui conferindo, 692. Isso aí dá um total de 26 páginas. Então, enfim. Eu achei até que o ritmo ok, tá? Da leitura, 26 páginas numa hora não tá tão abaixo da minha média, embora tem alguns livros que eu realmente consiga ler bem mais rápido que isso. Mas, enfim, a linguagem dos Miseráveis é um pouco mais densa. E, enfim, aqui no caso, eu achei que ontem eu finalmente iria conseguir sair da parte em que o Victor Hugo está narrando sobre um convento lá do Petit Picpus, o convento do Perpétuo Sacramento, e enfim. Mas não, eu juro para vocês que ele já deve estar indo para 100 páginas de descrição dos hábitos desse convento, da vida dessas freiras ali dentro, da história de como ele foi criado, de como ele se acabou, da localização dele dentro da cidade. Ele está dando muitos detalhes e está indo para quase 100 páginas sem avançar realmente na história. E embora no início eu não me importasse muito assim do Victor Hugo ele dar essas devaneadas e tal, eu acabei de sair de uma parte em que ele, juro pra vocês, acho que ficou 80 ou 90 páginas narrando só a batalha de Waterloo e os impactos políticos que isso trouxe para a França, e falou sobre os generais franceses e os britânicos e piriri pororó, e eu te pergunto, o que isso realmente trouxe para a história? Nada. Isso tudo só porque os personagens eles atravessaram esse campo da antiga batalha.
ele poderia ter usado, sendo o mais prolixo possível, 15 páginas, pegasse um capítulo para poder narrar aí os horrores do que foi essa batalha e de como aquele campo é pesado e não sei o que, ele não precisava usar 90. Então, sim, por mais que eu goste da narrativa dele e eu goste da história, e no início dessas narrativas um pouco diferentes da história, eu ainda sigo animada e curiosa sobre isso. Depois de um tempo acaba ficando um pouco cansativo porque eu quero ver o Jean Valjean, eu quero ver a Cosette, eu quero ver o pessoal. E, enfim, ele tá dando toda essa narrativa só pra basicamente depois a história, sei lá, seguir durante um tempo ali dentro daquele convento. Só que, enfim, não precisava usar 90 páginas para isso também. Então, enfim, eu estou um pouco cansada dessa parte e eu espero que hoje eu consiga sair dessa narração e voltar para a história dos nossos personagens. Então, mais tarde eu volto para conversar com vocês sobre como foi a minha leitura no dia de hoje. E aí, galera? Então, estamos voltando com a atualização do segundo dia desse meu desafio. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro, e eu li 32 páginas no total, estou na página 724 agora. Ontem eu estava na 692, então 32 páginas lidas. Eu acabei lendo um pouquinho mais do que uma hora hoje, porque agora pro final desse meu desafio, eu finalmente acabei aquela enrolação que tava sobre falar sobre os conventos e tal, e finalmente voltamos a seguir a história do Jean Valjean e da Cosette. Então, acabei me empolgando, o apito, ou melhor, o cronômetro apitou agora no final, e eu segui lendo mais um pouquinho para conseguir ou tentar finalizar um capítulo. Mas enfim, vou continuar essa leitura amanhã e amanhã eu volto com mais uma atualização para vocês. Então, pessoal, ontem eu não voltei para gravar vídeo para vocês novamente, porque eu não consegui ler uma hora. Eu tinha lido apenas 45 minutos, então eu resolvi esperar para ler esses outros 15 minutos hoje, e daí para completar uma hora, né? Então, enfim, terminando isso aqui, eu vou ler mais uma hora, e daí eu volto para conversar com vocês ainda hoje, mas basicamente eu estava na página 724 e agora eu estou na página 754. Consegui ler 30 páginas nessa outra uma hora. E isso se deu porque durante um desses capítulos tiveram muitos diálogos. E isso fez a leitura fluir assim muito mais, e também porque tiveram algumas páginas que tinham muitas notas de rodapé. Eu não vou mentir, geralmente eu leio todas as notas de rodapé, mas às vezes quando é demais eu fico com preguiça e daí eu pulo, eu só passo o olho por cima para ver se é algo realmente importante para a compreensão da história ou se é, sei lá, só uma explicação de alguma figura histórica que só foi mencionada por cima, mas que eu consegui pegar o contexto de forma geral mesmo sem saber com detalhes sobre ela. Então, enfim, é isso, eu consegui ler 30 páginas, vamos ver quantas páginas eu conseguirei ler nessa próxima uma hora. Então, gente, eu quase esqueci de voltar para falar com vocês, mas enfim, serei breve. Apenas para atualizar vocês que eu cheguei na página 785, totalizando 31 páginas lidas hoje, na quinta-feira, dia 9 de janeiro. Até então, eu tô achando esse desafio um super sucesso, estou super satisfeita com os meus resultados. Acho que eu vou conseguir realmente adiantar bastante essa leitura, bem mais do que eu estava esperando a princípio. E, inclusive, terminei a parte 2, que seria da Cosette, e iniciei o terceiro livro do Marius. E, enfim, aí eu estou apenas no início desse primeiro livro do Marius.
conversa, eu viajei e eu esqueci de trazer o meu microfone junto comigo. Então, essa parte final aí do vídeo, vocês vão ter que me aturar aí com áudio ruim e baixo. E eu vou tentar legendar aqui pra ficar fácil a compreensão aqui do vídeo, ok? Porque eu sei que o áudio do meu celular não é das melhores coisas, mas enfim. Basicamente, acho que no último take eu tava falando de como esse desafio estava sendo um sucesso e como isso estava sendo maravilhoso. E, enfim, é só a gente abrir a boca, né? Que eu passei 3 dias sem tocar no meu livro. Então, enfim, o desafio assim já falhou, né? Porque era para ser de segunda a domingo, hoje é terça. E, enfim, ontem eu consegui ler meia hora e hoje eu vou tentar ler 1h30 para compensar e quem sabe amanhã eu consiga completar esse meu desafio, que seria de ler 7 horas de Os Miseráveis. E também se não der também, gente, não vou ficar chorando por conta disso, tá? Mas enfim, porque eu já consegui adiantar bastante a minha leitura e isso me deixou muito feliz, porque fazia muito tempo que eu não pegava esse livro e eu não adiantava tanto ele como eu adiantei dessa vez. Então, enfim, acho que mais tarde eu volto para conversar com vocês. Eu tô muito cansada hoje, eu não tenho certeza que eu vou conseguir ler durante 1h30, mas pelo menos umas meia hora eu devo conseguir ler e daí, enfim, vai ter fechado mais 1 hora, daí eu volto para conversar com vocês sobre como foi o dia de hoje e tal, na leitura. Mas já posso adiantar para vocês que o Victor Hugo, ele está me cansando um pouco, porque a primeira parte, digamos assim, do livro, a história fluiu muito bem. Só que agora ele tá metendo uma encheção de linguiça atrás da outra. Primeiro foi aquela parte explicando sobre a batalha de Waterloo, que levou tipo umas 80 páginas para ele contar tudo que ele queria, desde os generais britânicos até os franceses e quais que eram as táticas da batalha, que no final não deu certo, mas enfim, os franceses perderam e os ingleses ganharam Waterloo. E enfim, daí veio um tanto da história, adiantamos um pouco dela, e daqui a pouco lá veio aquela parte lá das freiras, do convento, e etc, e etc. Passamos, adiantamos mais um tiquinho de nada da história, e daí começou mais uma enrolação falando sobre os moleques de Paris. Tipo, eu entendo que isso vai ser uma introdução pro novo personagem, que vai ser o Marius. Só que você não precisa passar 20 páginas falando sobre moleques de Paris no geral. Você pode ir direto apresentar o personagem. Então, enfim, tá um pouco cansativa essa parte. E não vou mentir que no último capítulo eu fiz uma leitura dinâmica, porque, enfim, era basicamente nos 2 ou 3 últimos capítulos eu fiz uma leitura dinâmica, porque era basicamente, eu juro pra vocês, os capítulos inteiros dele fazendo comparação sobre a cidade de Paris com outras analogias. Só que nem sempre tinham-se explicações, apenas analogias, tipo, Paris é como tal coisa, Paris é como não sei o que e tal, e enfim. Eu não queria ler, tipo, 5, 6, 7 páginas sobre analogias sobre a cidade de Paris. Então, eu fiz uma leitura dinâmica e eu admito isso pra vocês. Então, enfim, eu vou sentar aqui. Eu estou assistindo uma série, na verdade, e eu acho que eu vou terminar de assistir esse episódio que eu comecei e depois eu vou ler. E daí depois eu venho conversar com vocês. E aí, pessoal? Então, eu estou voltando aqui dias depois de ter finalizado ali o nosso desafio, né? Basicamente para comentar com vocês que não li durante 7 dias nesse final de semana. Nesse final de semana eu estava muito cansada e no final que eu não dei conta de ler no 7º dia, eu li só durante 6 dias, então vou finalizar aqui esse desafio com apenas
6 horas lidas e não 7, como era minha intenção inicial, mas também antes de começar o desafio eu estava na dúvida se eu lia durante 5 dias ou 7 dias, no final eu optei por 7, mas rolou só 6. Eu também estou satisfeita com os meus resultados. No início desse desafio, eu estava na página 666 e atualmente eu estou na 828. Na realidade, não é bem isso aí não, porque esse desafio já finalizou, já tem uns bons dias atrás, e eu estava me enrolando para vir finalizar aqui esse vlog, então depois disso eu acabei pegando mais o livro para ler mais um pouquinho, mas quando eu finalizei eu estava na página 828, tá? O que totaliza 162 páginas lidas em uma semana, para mim tá ótimo, tá? Tô bem satisfeita com esse resultado, consegui adiantar bastante essa leitura. Fazia muito tempo que eu não conseguia desempacar, assim, essa leitura, assim, sabe? Então, já adiantei bastante, né? Mais de 150 páginas, estou satisfeita. E também, fazendo as contas, teria dado que eu teria lido em média de 27 páginas por dia. Contando que eu li durante só 1 hora em cada um desses dias, eu achei ótimo. Eu já estou bem satisfeita com o tanto que eu adiantei desse livro. Então, enfim, eu gostei desse desafio que eu fiz para mim mesma. Gravar esse vlog me incentivou bastante a me manter firme e forte nesse desafio e, enfim, conseguir adiantar essa leitura que, se Deus quiser, eu conseguirei terminar esse ano ou logo no início do ano que vem. Então, enfim, é isso. Eu só vim aqui trazer esses resultados para vocês e dizer que, apesar de eu não ter lido os 7 dias como eu tinha me planejado desde o princípio, eu estou mais do que satisfeita com o resultado dessa mini maratona, desse desafio. Então, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo para me ajudar aqui a crescer, né, e me incentivar. Então, enfim, comentem aí embaixo se vocês já leram esse livro ou se tem interesse de ler, se já viram o filme. Vamos conversar aí embaixo. E, enfim, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!